Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um devocional da nossa Agenda com Propósito. Como está a sua agenda? Como tem sido os seus planos, os seus projetos? Como tem sido o seu dia a dia? Será que ele tem sido programado, planejado ou tem sido seja o que Deus quiser? É importante a gente programar, a gente viver aquela agenda. Deus trabalha com agenda, né? E é importante que nós entendamos isso também, que nós também é necessário ter uma agenda organizada, né? Hoje sábado, dia de descanso para muitos, mas para outros ainda resta aí um pouquinho ainda para terminar essa semana de trabalho. Hoje a nossa agenda com propósito nos conduz a uma palavra libertadora. Libertadora. O tema de hoje é o poder do perdão e da compaixão. E para ler a palavra de hoje, nós vamos em Efésios 4:32. Efésios 4:32 nos diz assim: Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é difícil liberar o perdão muitas vezes, não é verdade? É difícil a gente tomar essa decisão, porque o perdão ele é uma decisão, ele não é um sentimento que vem de repente dos céus e nos faz novas pessoas, novas criaturas, pessoas capazes de perdoar todos aqueles que fazem mal para as nossas vidas. Oxalá fosse assim. Oxalá fosse algo divino que viesse como um bálsamo sobre as nossas vidas e transformado. Mas não é. O perdão ele é uma decisão. Decisão. Quando nós decidimos perdoar, nós estamos demonstrando uma forma de amor poderosa. Eu acho que é a maior forma de amor, a maior forma de demonstrar o amor é o perdão. É você ser capaz de perdoar aquele que machucou você, aquele que te feriu, e você vai lá e libera o perdão. Outro dia eu escutei um cantor que eu agora não lembro o nome dele, vocês vão me perdoar, mas eu não lembro o nome dele, e ele estava falando sobre isso. Que tudo começou a transformar na vida dele através daquele momento em que ele liberou perdão para aqueles que haviam violentado ele, haviam abusado dele de criança. E ele trazia uma revolta, um sentimento depressivo, uma opressão dentro dele, que ele só foi liberto através do perdão. E quando ele encontrou aquelas pessoas para ele liberar o perdão, ou para ele conversar com eles ou perguntar o porquê vocês fizeram isso, porque ele era apenas uma criança. Ele falou que veio aquela raiva, aquele nojo, aquela coisa, né? Porque ele lembrou de tudo que aconteceu. E quando ele deu as costas, que ele já não queria mais, falou, não vale a pena, essas pessoas nem lembram, porque eles nem lembraram de quem era ele. Ele voltou e falou, eu libero o perdão sobre vocês. E aí depois ele escutou falando, esse é aquele menino. Então eles acabaram lembrando. Mas ele falou, eu libero o perdão para vocês. Mesmo com o coração doendo, ensanguentado, ele liberou o perdão. Nós temos aí na igreja uma senhora, uma irmã amada, de muitos anos já, e ela, eu já contei isso aqui, né? Ela liberou o perdão para aqueles que mataram a filha dela. Que duro, né? É duro. Você perdoar alguém que falou uma palavra para você, você perdoar alguém que te traiu, né? Talvez seja menos difícil do que perdoar alguém que matou a sua filha ou o seu filho. Uau! Isso é só o amor de Deus. É só Deus para fazer isso dentro do nosso coração.
Sabe uma forma de você liberar o perdão? Começar a orar por essa pessoa. Começar a entregar no altar de Deus, aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu não consigo engolir essa pessoa. Eu não consigo olhar para a cara dessa pessoa. Eu tenho raiva, eu tenho nojo, eu não consigo. Mas eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a amar essa pessoa. E aí você começa a orar, 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 orar. E você vai orando. No primeiro dia você vai orar entre os dentes. Segundo dia talvez também. Mas depois de alguns dias você já vai aliviando aquilo no teu coração. É uma decisão. Perdoar não é um sentimento que vem de repente. Não é porque você aceita Jesus que o perdão vai entrar dentro do teu coração, você vai sair perdoando todo mundo. Mas você tem que decidir. Quantas pessoas que estão carregando por anos, mágoas, sentimentos ruins dentro delas mesmas por causa de não liberar o perdão. E às vezes isso se manifesta no nosso corpo, através de enfermidades. E nós não sabemos o porquê que está acontecendo isso na nossa vida. Por que eu ando tão doente? Por que veio essa enfermidade logo agora? Mas a maioria das vezes é emocional. Emocional. Aí no salão, quando eu atendia, muitas clientes minhas tinham problema com isso. Liberar o perdão. Tirar a mágoa do seu coração. E quantas delas relataram para mim que familiares morreram porque não quiseram tratar isso. Olha, gente, isso é muito poderoso. Já é demonstrado que o nosso emocional, ele se manifesta na carne muitas vezes. Na maioria das vezes é emocional. Câncer, a maioria das vezes é emocional. Eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, e ela estava falando, o câncer, cada tipo de câncer, ele é um tipo de emocional diferente. O que tem tirado o seu sono? Talvez aquela pessoa que passa pela rua e você não consegue olhar para a cara dela. Comece a mudar isso. Comece a transformar isso dentro do teu coração. Comece a mudar isso dentro de você. Fala, Jesus, eu de mim, eu não consigo. Nós, de nós mesmos, não somos capazes, porque nós somos mal. Nós temos uma maldade por natureza. Mas Deus, que é santo, que é poderoso, Ele é capaz de fazer o nosso coração, derramar o bálsamo dele no nosso coração e fazer com que possamos perdoar. Isso não quer dizer que você vai esquecer. Vou lançar no mar do esquecimento. Não, o único capaz de fazer isso é Deus. Nós vamos acabar lembrando. Mas talvez quando você lembre, você vai olhar para aquela ferida no teu braço, já não vai doer mais. Você vai saber que ele tem uma ferida, mas já não vai doer mais. Se isso tem doído dentro de você, tem te corroído por dentro, tem tirado o seu sono, algo está te incomodando, mude isso hoje enquanto há tempo. Enquanto há tempo, mude isso dentro de você, porque Deus quer fazer um grande milagre. Existem bênçãos que todavia não chegaram por causa dessa mágoa. Talvez você almeja felicidade, talvez você almeja ter uma vida diferente, e talvez é isso que está faltando. É isso que está faltando, né? Sejamos benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus nos perdoou. Você já parou para pensar quantas vezes nós pecamos? E quantas das vezes no mesmo erro? Na mesma pedra, tropeçamos na mesma pedra. Você já parou para pensar alguma vez na sua vida aquele pecado, aquele erro que você fala assim, meu Deus, se eu fosse Deus eu não me perdoaria. Se eu fosse Deus eu não me perdoaria.
Porque às vezes você pode dizer não e você diz sim ao pecado. E aí você aponta o dedo para quem te magoou, para quem feriu o teu coração e esquece que nós agimos da mesma forma com Deus. E Ele nos perdoa, Ele entende o nosso erro e como nós temos um coração arrependido, não, Jesus, eu não vou mais fazer, me ajude, eu não quero mais, o mal que há em mim eu já não quero mais. E Deus vai e perdoa. E nós estamos agindo da mesma forma, porque aqui está falando, como também Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos liberou o perdão e quer que nós agimos da mesma forma com aqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma com aqueles que estão ao nosso redor. Lá em Mateus 6, né, a partir do versículo 9, que fala sobre a oração dominical, né, ensinando a perdoar, ali coloca assim, lá no versículo 12, diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Será que Deus deve perdoar as nossas vidas conforme nós agimos? Será que nós podemos fazer essa oração hoje? Será que nós podemos falar, Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aqueles que nos têm causado dano, que têm nos causado feridas? Perdoa-nos assim como nós perdoamos eles. Será que nós podemos falar isso? Porque se a gente falar isso, podemos entrar aí em um problema. Porque aí talvez a medida do perdão ela diminui bastante. Menos mal, graças a Deus que nosso Deus é um Deus misericordioso. E a graça dele é o que nos sustenta. Mas nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Devemos seguir aquilo que diz a palavra. Perdoe, ame. Ame os seus inimigos. Porque amar o próximo é fácil. Aquele que está conosco sempre é fácil. Aquele que está do nosso lado, aquele que nos faz bem, é muito fácil amar a quem nos faz bem. Mas é aquele que nos faz mal. Nós devemos aprender a perdoar. Que possamos orar e pedir ao Senhor que nos direcione a isso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse devocional. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor Deus, através desse devocional. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a perdoar, nos dê um coração sensível, um coração disposto, Senhor Deus, a liberar o perdão àqueles que nos ferem, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a agir, Senhor, como o Senhor é nas nossas vidas, a perdoar como o Senhor nos perdoa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos direciona cada dia a perdoar aqueles que nos ferem, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoa, ensina-nos a amar e perdoar, em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui para mais um devocional abençoado. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.